Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo, né? Vou fazer um vídeo aqui para falar para vocês um pouco sobre essa grande questão que surgiu aí nesses dias aí das aulas de vocês, né? Sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. O que vem a ser o domínio de uma função? Eu posso fazer para vocês aqui de uma maneira matemática, né? Mas eu vou tentar usar mais a analogia para ver se fica mais claro de vocês entenderem. Suponhamos que a gente tem um cesto aqui e dentro desse cesto tem várias coisas aleatórias. O que seria o domínio? O domínio seriam basicamente essas coisas aleatórias que tem dentro desse cesto. Vou explicar de outra forma para ver se fica um pouco mais claro, mas dessa vez com números, certo? Se a gente tem um conjunto A que tem os números 1, 2, 3 e 4, o domínio desse conjunto são todos os números que estão dentro dele, ou seja, o 1, 2, o 3 e o 4, certo? Quando a gente fala de uma função quadrática, por exemplo, que ela é representada assim, x ao quadrado, qual seria o domínio dessa função? Basicamente, você tem que pensar que quando alguém fala domínio, seria todos os números aceitáveis para x. Então, quais números aceitáveis a gente pode colocar ali que não vai complicar essa função? Ou seja, essa função vai ocasionar algum erro matemático. Qualquer número, né? Real. Pensa no número aí. Eu pensei agora na raiz de 2. Então, x é igual a raiz de 2, que é um número real, né? Raiz de 2. Se a gente colocar ali esse número aqui, não vai continuar existindo? Vai, né? Então não tem nenhum problema. Agora, se eu pegar essa função aqui, ó, olha que legal. Se eu pegar essa função aqui, ó, qual é o domínio dessa função? Não é todos os números reais. Por quê que não é todos os números reais? Porque todos os números reais incluem o zero. E se a gente escolher o zero para essa função, ou seja, o zero para substituir o valor de x, vai ficar isso aqui. Isso aqui não pode acontecer. Quer ver outro exemplo? Vamos lá. Agora a gente vai falar dessa função aqui, ó. Qual é o domínio dessa função? Não é todos os reais. Ou seja, se você colocar um número negativo, vamos supor menos 1, essa função ela não vai existir. Por quê? Porque isso aqui não é um número real. Então, a gente não pode falar que é todos os números reais. Entenderam isso? Como é que a gente representa o domínio de uma função? A gente representa da seguinte forma. Vou usar os 3 exemplos aqui que a gente usou, tá? Qual o domínio dessas funções? O domínio
dessa função aqui são... A gente pode fazer assim, ó. Todos os reais. Qual o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função é igual a todos os reais, excluindo o zero. E essa de baixo? O domínio dessa função são todos os reais positivos. E eu posso fazer assim, ó. Se tiver essa aqui, aí a gente vai ter que fazer todos os reais positivos, excluindo o zero. Entenderam? Então, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre o contradomínio. Mas para falar sobre o contradomínio, a gente teve que falar bastante sobre o domínio aqui, né? Na verdade, não tem um jeito mais simples de explicar isso, mas mesmo o jeito mais simples, para quem não tem uma familiaridade com a matemática, ainda é complicado. Porque o contradomínio ele é muito confundido com a imagem. Por quê? Porque não fica muito claro. Até quando eu mostrei para vocês o domínio, eu mostrei uma função, só que eu não mostrei a lei de formação dessa função. Então isso tem que estar claro. O que é a lei de formação? A lei de formação é de um conjunto que vai ser usado para onde vai o outro conjunto. Então a lei de formação dele tem que ficar claro. Por exemplo, se a gente pegar aqui o que é a lei de formação de uma função? É onde a gente vai relacionar dois conjuntos, que seriam o conjunto A ao conjunto B. Basicamente, o conjunto A é o domínio e o conjunto B é o contradomínio. Para ser montada uma função, tem que se basear por aí, para dois conjuntos. Agora, A tem que ser usado todos os elementos do conjunto, pois ele é o contradomínio. E o B, a gente não necessariamente vai usar todos os conjuntos dele. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Vamos supor que o conjunto A seja composto por esses números aqui. E o conjunto B seja composto por esses números aqui, ó. Certo? Essa é a lei de formação. E qual é a função? Vamos supor que a função seja x mais x vezes 2. Ou 2x. Melhor, né? 2x aqui. Então o que vai acontecer? O contradomínio são todos esses números aqui. 2, 4, 6, 8 e 10. E agora a gente já emenda falando da imagem. O que é a imagem de uma função? A imagem é o que é o resultado que é obtido quando você pega o domínio, o valor
de um número, de um termo do conjunto A, insere na função e se obtém um resultado. Por exemplo, se eu pegar o 1, inserir na função é atribuir o valor do domínio em x, que vai me dar o resultado do quê? Do 2. Então, a imagem do 1 vai ser 2. Então, aqui, ó, ele está fazendo isso aqui, ó. O 2 é a imagem, mas também é o contradomínio. O 2 aqui está aqui. O 3 vai dar esse resultado, né? Esses resultados. 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 2 vai dar 6, 4 vezes 2 vai dar 8. Vocês repararam que ficou sobrando um número ali? Isso pode acontecer. Não pode sobrar nenhum número aqui. Entendeu? Que é o que acontece quando eu expliquei lá para vocês, o contradomínio não está bem definido. Se a gente pegar essa função aqui, ó, 2x ao quadrado, raiz de 2 aqui, e a gente falar que o domínio dela é todos os reais, a gente vai estar colocando números aqui que não podem dar resultado na imagem, porque números que não vão existir na imagem, nem no contradomínio. Então esses números, eles são aí que está o problema, que gera muita confusão. Eles não podem estar eles não podem estar no domínio, logo eles não fazem parte do domínio, entendeu? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como identificar o domínio e a imagem no gráfico, né? Vou pegar um exemplo aqui um pouco mais difícil e um outro exemplo um pouco mais fácil. Esse gráfico aqui, ele é da função f de x igual a x ao quadrado. Qual é o domínio dele? Quais números eu posso inserir nessa função que eles vão me dar um número qualquer que vai poder ser colocado na função? Qualquer número que eu inserir aqui dos reais, ele vai poder ser colocado nessa função. Lembre que o número que nós estamos falando é o x, né? Que a gente vai poder inserir ali. Na verdade, essa função aqui, ela é assim, ó. Ela vai... Por quê? Porque ela vai indo por todo o infinito. Se a gente coloca o menos 1 ali, ela vai me dar o resultado 1, né? Se a gente coloca o menos 10.000, ela vai me dar um resultado positivo. Note que o resultado dela diz o que está inserido no gráfico. Porque se a gente tem um número menos 1 aqui, ó, isso aqui, ó,
é como se fosse a flecha daquele conjunto. Ele me dá um resultado em y, que seria 1. Entenderam? Então, como é que a gente define aqui? O domínio dessa função são todos os reais, certo? Entenderam esse macete? O domínio, a gente olha para o eixo X. Se você reparar, é uma dica que eu faço, né? Sempre olha aqui, ó. Olha o eixo do Y e vê para onde está indo o gráfico do eixo X. Se ele está indo de uma forma infinita, você define ele como todos os reais. Se ele está indo de uma forma infinita para os dois lados, você define ele como todos os reais. Agora, se ele tivesse aqui assim, ó, tá vendo que ele está indo de uma forma infinita, só começando do zero e indo até infinito? Então são todos os reais positivos nesse caso, entendeu? Se ele estivesse começando daqui, vamos supor esse gráfico aqui, ó, e aqui é o 2. Qual seria o domínio desse aqui? Tá vendo que aqui tá fechado, né? Seria fechado em 2 até infinito positivo. Entenderam? É a observação do gráfico que vai definir isso. E qual é a imagem? A imagem já é o contrário. Ao invés, o domínio você não observa o X. A imagem você observa o Y, o eixo Y. Você está vendo aqui nesse gráfico aqui que o eixo Y, que não tem nada dos valores negativos do eixo Y. Então nesse gráfico aqui, a imagem dele vai ser todos os reais positivos. Se esse gráfico estivesse aqui no 1, qual seria a imagem dele? Seria intervalo fechado de 1 até infinito positivo. Entendeu? Agora eu vou dar um exemplo onde não é infinito, para ficar mais claro. Vamos lá. Vamos identificar o domínio dessa função e a imagem dela. Lembra que eu falei que o domínio a gente observa o eixo X? Então, onde começa e onde termina essa função? No eixo X. Então começa no menos 3 aqui e termina ali no 1. E o intervalo dele não é fechado nos dois lados? Então, o domínio dessa função, ele é fechado em menos 3 até 1. E qual é a imagem dessa função? Lembra que eu falei que a imagem dessa função, a imagem de uma função é você observar o eixo Y? Então qual é a imagem dessa função? Aonde começa e até onde vai o gráfico no eixo Y e até onde vai no eixo Y? Não vai do menos 2 ao menos 5? Então a imagem é o menos 2 até o menos 5. Entenderam? Por quê? Porque é o que a gente precisa para a gente representar o gráfico.
tanto de um lado quanto de outro. O domínio é o que você precisa no eixo X, exatamente, e a imagem é o que você precisa no eixo Y. Entenderam? E se eu perguntar para vocês qual é a raiz da função? O que é a raiz de uma função? O que vocês entendem como raiz? Então, raiz de uma função é quando a gente pega o y ou a função f de x e iguala a zero. Ou seja, a raiz de uma função é quando a gente pega f de x, que é igual a y, onde y é igual a zero. Você olhando esse gráfico aqui, onde que y é igual a zero? Vocês sabem identificar onde y é igual a zero? X é aqui, né? E onde é y? Também é aqui. É o centro do gráfico. Y aqui igual a zero vai ser exatamente no eixo de x. Ou seja, quando y é zero, é quando o gráfico toca no eixo de x. E aonde que esse gráfico toca no eixo de x? Aqui em menos 3. Aqui, que a gente pode dizer que é menos 2. Vamos dizer assim. Aqui, meio, por exemplo. Então a raiz desse gráfico são os valores menos 3, menos 2, meio e 1. Porque aqui o gráfico está tocando nesses 4 pontos aqui. Outro exemplo de raiz. Vamos lá, de novo com aquele exemplo aqui. É f de x igual a x ao quadrado. Onde está a raiz dessa função? É só olhar aqui, ó, onde toca no eixo x. Aqui só toca uma vez. E não toca no zero aqui? Então qual é a raiz dessa função? É zero. É o zero. Agora vocês podem perguntar, e se eu não tiver o gráfico? Como é que eu identifico qual é a raiz da função? Eu já mostrei para vocês, mas não expliquei. Lembra que eu falei isso aqui, ó? Isso aqui é como se fosse uma fórmula, só que de uma maneira simples. É tão simples que você nem percebe que é uma fórmula. F de x é uma raiz quando o y é igual a zero. Ou seja, é só você pegar a função que você tem e igualar a zero. Vamos ver um exemplo? Essa é uma função. Como é que a gente faz para achar a raiz dela? Simplesmente iguala a zero. Que a gente vai ser 2x menos 2 igual a zero. 2x igual a 2. X igual a 2 sobre 2. X é igual a 1. Ou seja, quando x for igual a 1,
essa função vai tocar essa função vai tocar no eixo x quando x for igual a 1. Vou fazer aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Nessa situação, o gráfico dessa função aqui, como é uma função afim, uma função do primeiro grau, ela vai tocar em x no eixo quando x vai tocar no eixo x quando x for igual a 1. Eu tenho como saber qual é o valor de y quando x é igual a 1? Tenho. A gente pode fazer tirando a prova real. Se a gente substituir o x aqui por 1, vai dar o quê? 2 vezes 1, 2, né? 2 menos 2 igual a 0. Então, quando x for igual a 1, y é igual a 0. Como é que a gente faz para descobrir quando que vai tocar no eixo y? Isso também é importante. A gente não igualou y a 0 aqui, igualamos y a 0 para saber onde que ia tocar o gráfico em x. Como é que a gente sabe agora quando que vai tocar no y? E qual é a importância disso? A importância disso é da gente saber quando vai encostar aqui, para a gente saber que número é esse aqui, né? E também para saber se ele está tocando assim ou assim, né? Ele poderia muito bem fazer isso aqui, ó. A gente não sabe qual o sentido se a gente não souber onde ele toca no eixo y. Essas duas formas aqui, ele tá tocando no eixo y, no 1, e a raiz dele é 0. A raiz desse gráfico aqui tá em 1. Só que a gente não sabe em qual deles é relativo a essa função aqui. E como é que a gente sabe isso? Para descobrir a raiz da função, a gente não igualou y a 0. Nesse aqui, a gente vai igualar x a 0. Ou seja, para saber quando o gráfico toca no eixo y, aqui, a gente iguala x a 0. Então, para a gente saber se é esse gráfico aqui ou esse aqui, a gente vai igualar x a 0. Para descobrir onde vai tocar no eixo y. Porque aqui, ó, o eixo x, ele vai, o gráfico vai estar aqui no eixo x e a gente vai encontrar, vai estar na origem do eixo x e o gráfico vai estar aqui, ó, encostando no eixo y. Então vai ser 2 vezes 0 menos 2. O que a gente fez aqui? A gente simplesmente substituiu o 0 em x aqui. 2 vezes 0, 2. Que é igual a y, ou f de x, como você preferir. 2 vezes 0, 2. Menos 2 igual a y. Logo, y é igual a menos 2. Então, o que a gente ganhou com isso? Descobrimos que esse ponto aqui é menos 2 e que não pode ser esse gráfico aqui.
Porque ele não toca em menos 2. Ali é a parte positiva, então não tem como tocar. Vou fazer outro aqui, vai ficar melhor para vocês. Vou fazer aquele que eu trabalhei toda essa aula, que foi da função quadrática, né? Para a gente poder representar ele aqui no gráfico. F de x igual a x ao quadrado, né? Como é que a gente faz para descobrir a raiz dessa função? Quem respondeu igual a zero acertou. Então vamos lá, x ao quadrado igual a zero. X é igual a mais ou menos raiz de zero. X é igual a mais ou menos zero. Não existe mais zero nem menos zero. A raiz está definida aqui, né? Sabemos que a função quadrática, quando vocês verem isso aqui, vocês sabem que tem que saber que é uma função quadrática. O gráfico é definido assim, ó. Agora, ele é aqui? Sim, porque ele já está definido aqui no x. Mas se a gente quisesse saber qual o valor, para a gente ter certeza, né? Saber onde ele tocaria no eixo y, era só igualar x a zero. Zero ao quadrado igual a y. Quanto é zero ao quadrado? Zero. Então y é igual a zero também. Então ali condiz. A gente pode brincar de adicionar valores aqui, né? Para a gente poder traçar melhor o gráfico, né? Se a gente colocar o menos 1 no lugar do x, qual resultado a gente vai obter ali? Ele vai obter 1, né? Então aqui, ó, colocamos menos 1 ali. Qual resultado obtemos? 1. Se a gente colocar o 1, qual resultado a gente vai obter? 1 também. Aqui, ó. Entenderam? Isso não é exclusivo para obter a raiz. Isso aí é exclusivo. Essa questão de colocar números na função, ou seja, inserir os valores do domínio na função para obter a imagem dela, é basicamente isso que a gente faz com as funções, né? A gente insere valores nela para obter a imagem, ou seja, a imagem do gráfico. Por isso o nome imagem, entendeu? Se a gente pegar uma função assim, qualquer, 2x mais 4, como é que a gente faz? Qual o domínio dela? Ou seja, quais números a gente pode usar ali? Qualquer número a gente pode usar ali. Mas como é que a gente faz para começar a identificar o formato dessa função, né? Como é que a gente faz para começar a identificar? A gente começa pelo início, que é descobrir a origem dela. Então o que a gente faz? Primeiro a gente iguala a zero ali o y, né? Aí a gente iguala o y a zero. Aí a gente descobre que 2x é menos 4. A gente descobre que ela tá no menos 2. Aí a gente já marca um ponto aqui. Aí agora a gente quer saber para onde ela tá no y, se ela tá para cima ou para baixo, se ela tá para cá, se ela tá para cá. Então o que a gente faz? A gente bota o valor de 0 em x. Então vai ser 2 vezes 0 mais 4 igual a y. Y igual a 4. Lembrando que aqui a gente está pegando isso aqui. E f de x
é igual a y. Vocês não podem esquecer disso. Então a gente já achou o 4 aqui, né? Então a gente pode colocar aqui, ó, 4. E o que a gente faz agora? A gente liga os pontos. Ah, eu queria ser um pouco mais preciso. Eu queria saber mais valores dessa função. A gente pode fazer descobrir vários valores. Se você falar, Thiago, se y for igual a 3, que número é esse aqui que vai bater aqui? Pode fazer isso? Pode. A gente não tá aqui, f de x é igual a y. Se a gente pegar isso aqui, ó, é só a gente trocar os valores, ó. 3 igual a 2x mais 4. Vai dar 3 menos 4 igual a 2x. Menos 1 igual a 2x. Menos 1 sobre 2. Então esse número aqui é menos 1 sobre 2. Entendeu? Ah, Thiago, agora eu quero esse número aqui, ó. Que é o 5. Qual vai ser o valor dele em y? É só substituir também. 2 vezes 5 mais 4 igual a y. 2 vezes 5, 10. Mais 4, 14, né? Então aqui vai ser y igual a 14. Então aqui, esse número lá em cima, ele vai ter que ser 14. É isso, pessoal. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu gosto de explicar. Eu acho que ficou bem claro as coisas que vocês podem ter dúvida. Mas mesmo assim, se vocês tiverem, pode ficar à vontade de me procurar que eu vou ajudar vocês a esclarecer isso aí, que é muito importante para o andamento na matemática. Tá bom? Valeu!